A paz do Senhor, meus irmãos do canal Café e Bíblia, amigos, ouvintes da palavra do Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento, para continuarmos o nosso podcast que iniciamos falando do plano de salvação e da graça do Senhor. Nós paramos no último podcast falando a respeito da queda do homem, quando Adão ele peca, ele desobedece à ordenança de Deus e ele é expulso do jardim. Nós vemos que desde o início Deus já manifesta a sua graça para o homem quando ele dá o jardim para o homem colher onde o homem não plantou e sobreviver daquilo que ele não teve esforço para conseguir. Então nós vamos agora dar um salto para Gênesis, no capítulo de número 6. Nós vamos ler aqui os versículos a partir do versículo de número 5. Mas antes de iniciarmos a leitura da palavra, eu quero lhe convidar a se inscrever no nosso canal. Nós temos um canal no YouTube onde você vai encontrar podcasts como este e vai encontrar também vídeos falando e tratando de assuntos da Bíblia Sagrada, tirando algumas dúvidas, assuntos que muitas pessoas têm dúvidas, nós tentamos esclarecer de uma forma mais simples possível para que você, ouvinte da Palavra de Deus, possa entender o plano de salvação do Senhor e da graça de Deus para a tua vida. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, curta e deixe o seu like nos nossos vídeos e compartilhe com mais alguém. Desde já eu lhe peço que, se você já entende o plano de salvação e da graça, você é um leitor da Bíblia, um estudioso da Bíblia, é cristão e não se interessa nesse podcast, eu quero lhe pedir um favor. Enquanto você sabe, existem muitas pessoas que não sabem. Então repasse esse áudio, compartilhe no teu WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, com os teus colegas, os teus amigos, compartilhe nas redes sociais, porque esse áudio é muito esclarecedor e pode transformar a vida de alguém. Você pode ser canal de Deus para que essa mudança aconteça. Então eu conto com você. Agora, sem mais demoras, vamos para o texto de Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5. Eu me chamo Jefferson, nós somos do canal Café e Bíblia e hoje nós estamos aqui para mais um podcast. Diz assim a palavra do Senhor: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Nós vamos dar um salto para o versículo de número 11, onde a Bíblia diz: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aqui nós iniciaremos mais um podcast, mas antes de iniciarmos a explicação, que será rápida e sucinta, eu quero fazer com você uma oração. Bondoso e eterno Deus, Pai de infinita misericórdia, bondade e amor, hoje, Senhor, eu entrego a vida de cada ouvinte em Tuas mãos, cada coração que vai ouvir esta palavra, que o Senhor venha esclarecer qualquer sombra de dúvida a respeito da salvação e do plano da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus, que este áudio sirva de alimento espiritual, que este áudio, Senhor, sirva
para que as vidas venham ser transformadas e que mais pessoas possam ter conhecimento da tua graça e da tua salvação. Manifesta a tua vontade, Senhor, e faz ser multiplicados os números de salvos em nome de Jesus através desse podcast. Amém. Meus queridos, o texto que a gente leu, ele é bem claro, ele é bem esclarecedor. Nós vimos que o pecado ele entra no mundo através da desobediência do homem. E a partir do pecado do homem, Deus, nós vamos chegar nisso mais na frente, eu não vou me aprofundar no assunto para não lhe confundir, mas Deus ele já havia provido uma solução. Antes do homem cair, Deus já havia provido uma solução. Vem daí o plano de salvação e da graça de Deus. Quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, que a gente leu a partir do versículo 5, que o Senhor percebeu e viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, você vai ver também um paralelo a respeito disso lá no capítulo 24 de Mateus, onde no Novo Testamento, Mateus ele vai enfatizar que nos últimos dias seria semelhante, as ações humanas seriam semelhantes aos dias de Noé. Nós temos na Bíblia Sagrada, no capítulo 24 de Mateus, o seguinte texto, a partir do versículo de número 30. Nós vamos ter assim, do versículo 36. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Perceba nesse texto que o Senhor Jesus ele vai falar sobre casamento, sobre comida, sobre bebida. Mas muitas pessoas se enganam quando leem esse texto porque não entendem a clareza desse texto. Jesus não estava querendo dizer que casar é errado, que beber, que comer é errado. Você tem que beber, você bebe água, você bebe suco, você bebe bebidas essenciais à saúde e comer também é uma necessidade do seu corpo, você precisa disso. Jesus não estava dizendo que isso era errado. O que Jesus estava dizendo é que nos dias anteriores ao dilúvio, ou seja, nos dias de Noé, os homens estavam fazendo tudo o que era normal. Os homens estavam dedicando suas atividades em toda a normalidade, mas não se lembravam de Deus. O que o versículo ali quer dizer é isso. Os homens faziam tudo o que é normal, viviam uma vida normal, mas Deus não era lembrado pelo homem. Quando a Bíblia diz em Gênesis 6, agora voltando para Gênesis 6, e diz que Deus arrependeu-se de ter feito o homem sobre a face da terra, é porque a resposta mesmo está no texto. A Bíblia diz que a terra estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. A Bíblia diz que Deus viu que toda a carne havia se corrompido e também o seu caminho sobre a terra. Naquele momento em que o pecado ele entra no mundo através da desobediência de Adão, a corrupção ela entra. O pecado de maneira generalizada ele vai corromper o coração do homem, a tal ponto que a Bíblia diz que os pensamentos humanos era só mal continuamente, não tinha pensamento bom, era só mal. Imagine uma pessoa que só pensa, que só maquina o mal. Essa era a geração sobre a face da terra nos dias de Noé. Só que a Bíblia diz que Deus olhou e viu que Noé era justo. A palavra justo ali quer dizer puro, pureza. Noé não havia sido corrompido pelo pecado. Apesar de que toda a face da terra estava corrompida, havia sobrado um justo, que era Noé. Então Deus olha para Noé e projeta em Noé o escape para a humanidade.
mas não na pessoa de Noé, e sim num objeto que Noé iria construir, que no caso é a arca. Você sabe que Noé construiu uma arca e que ficou uns meses, né, sobre a terra, e que naquela geração só quem escapou foi a família de Noé. Então agora entra aqui a nossa pregação. Eu fiz aqui um paralelo aqui em Mateus capítulo 24 e Gênesis 6. E eu quero lhe dizer que agora entra a questão da salvação. E aqui nós já temos aqui uma menção bem clara da graça de Deus. Perceba que não foi vontade de Deus que o homem se corrompesse. A corrupção ela veio através do pecado, através da escolha desobediente de Adão. Então o homem se corrompe pela sua própria escolha. A corrupção é uma questão de escolha. Você escolhe ou não ser corrupto. E Deus, ele olha para Noé e dá uma ordem para Noé construir uma arca. E Noé, ele alertou toda aquela geração. Noé, com certeza, ele falou da arca, com toda certeza ele alertou muito aquela geração de que haveria uma chuva torrencial que iria inundar tudo, iria destruir toda a vida sobre a terra. E quem quisesse escapar, haveria de entrar na arca para que tivesse vida após a catástrofe que iria acontecer. Como Mateus diz que as pessoas estavam tão distraídas com casamento, com bebida e com comida, com certeza as pessoas não deram ouvido a Noé. Não ouviram, não deram ouvidos a Noé, não prestaram atenção na mensagem de Noé e continuaram fazendo todas as suas transações comerciais, todas as suas atividades normais, como se nada tivesse errado. O pecado estava tão desenfreado e tão inundado sobre a face da terra que ele já era normal. É exatamente o que a Bíblia diz que Jesus vai encontrar quando ele voltar. As pessoas vivendo de modo normal, como se o pecado não fosse problema. Não sei se você percebe e vai concordar comigo, mas hoje nós estamos vivendo uma geração dessa forma. Daí nós temos uma clara evidência de que Jesus pode voltar a qualquer momento. O pecado já não dói mais. Para as pessoas é normal prostituição, para as pessoas é normal traição dentro dos casamentos, para as pessoas já é normal ter incesto dentro do lar, onde um filho ele possui a mulher do pai e vice-versa. Essas coisas hoje no mundo já estão virando normalidade, onde você vê casamentos homoafetivos, homossexuais, de homem com homem, mulher com mulher, e tudo isso é normal. A gente tem que respeitar tudo isso. O respeito existe, mas à luz da palavra de Deus, isso não está correto. Isso é pecado, era pecado e continua sendo pecado. Mas vamos voltar para o texto e falar um pouco da graça de Deus. Então, Deus pede para Noé fazer a arca. Naquele momento, a arca era o único escape para o homem. Era a única solução, o único escape para a humanidade. Mas as pessoas não quiseram ouvir. Glória a Deus. Um dos defeitos do homem é não querer ouvir as mensagens e os alertas e os sinais que Deus tem para a sua vida. Pode ter certeza, meu irmão, meu amigo, minha amiga, se esse áudio está chegando até o teu WhatsApp e você está ouvindo, você é um escolhido de Deus. Deus projetou a sua vida para que você ouvisse esse áudio e através desse áudio viesse a tomar consciência do peso do pecado. A Bíblia diz que toda a terra ela estava corrompida. E Deus ele resolveu destruir a face da terra. Ele se arrependeu de ter criado o homem. O versículo de número 6 diz que se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Houve um sentimento de pesar em Deus por ter criado o homem. Então ele resolveu destruir tudo. Mas como o seu amor é tão imenso e tão grande, ele deu um escape, a arca. Hoje, esse escape, a porta da graça, é como se fosse a porta da arca. Continua aberta. A salvação, hoje ainda, é alcançável pelos homens. Você pode alcançar a salvação através de Jesus Cristo. Quando você confessa o nome de Jesus e crê na salvação, você o recebe em seu coração como Senhor da sua vida e seu Salvador pessoal, com certeza
você está sendo alcançado pela graça de Deus. Então o plano da graça de Deus, continuando aqui em Gênesis 6, é esse. É um escape para o homem em meio a uma geração de pecado e corrompida. Hoje já não é mais a arca de Noé foi para um momento, ela foi para um cenário dentro de um contexto. Hoje, Jesus Cristo é o meio de salvação do homem. Então, através desse áudio eu quero lhe dizer que já no Antigo Testamento Deus já manifestava a sua graça de inúmeras formas. Desde o início, Deus havia manifestado a sua graça. Desde quando Adão peca e se torna nu com Eva, Deus já havia providenciado ali uma graça, que era as peles para cobrir a sua nudez, para cobrir a sua vergonha. E quando Deus providencia a arca, Deus estava dando mais um escape para a humanidade nos dias de Noé, mas a humanidade não quis. Os únicos que se salvaram foram Noé, a sua esposa, os seus filhos com as suas noras. Então perceba que somente a família de Noé creu no plano de Deus. E a partir de Noé, Deus criou uma nova geração. A partir da família de Noé que sobreviveu à catástrofe, Deus começou uma nova geração sobre a terra. Então, através da sobrevivência, do homem ter dado ouvidos a Deus, ele sobreviveu à catástrofe do mal, que ele mesmo criou. Então, meu amigo e minha amiga, o áudio já está ficando longo e eu não quero tomar muito do seu tempo, mas eu quero lhe dizer que Deus ele tem um plano para que você receba escape da catástrofe do pecado, do mal que está sobre a terra. Escape pela sua vida. Dê ouvidos a este podcast, a este áudio, não pelo fato de que sou eu que estou te enviando, pelo fato de que é o meu canal que está propagando essa mensagem, mas pelo fato de que Deus ele tem um plano na sua vida e você pode ser alcançado pelo plano de Deus. A única coisa que eu quero deixar bem clara para você é que Deus não faz nada contra a sua vontade. Tem que ser vontade sua ser alcançada pelo plano. Deus tem um plano. Ele coloca o plano à sua disposição. E você tem que, por interesse seu, querer fazer parte desse plano. Então, que Deus abençoe sua vida. Nós estamos encerrando o nosso podcast. Quero lhe dizer que nós continuaremos sim os nossos podcasts. Em seguida você vai ouvir. Nós fizemos hoje o estudo em Gênesis capítulo 6 e os próximos podcasts serão ainda no Velho Testamento, ainda em Gênesis. Nós iremos meditar em outras passagens e lhe mostrar em outras passagens da Bíblia como a graça de Deus já se manifestava desde o início e que Deus tinha salvação para o seu povo. Então que Deus lhe abençoe, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Fica com Deus e eu lhe espero no próximo podcast. Não esqueça de comentar os vídeos do nosso canal. Se você está gostando desses podcasts, nos dê um retorno. De alguma forma nós precisamos ouvir o seu retorno, nós precisamos contemplar que esse podcast está fazendo diferença na sua vida, tá bom? Então fica com Deus, na paz do Senhor, por aqui irmão Jefferson, que Deus te abençoe.